senti que ele olhou assim, quando ele viu meu passaporte sem nada, ele olhou pra mim e ele fez outra pergunta. Aí eu, I don't not speak English, my tickets, aí comecei o inglês, não inglês. 2 days, France, 3 days, London, e aí, eu acho que eu falei 4 days em Itália. Aí ele pegou e começou a folhear o papel. Aí eu, 2 page, tentando explicar pra ele, né? Ele só olhando assim pra mim, ele olhava pro papel e olhava pra mim, folheava. Sócia Maiara. Sócio Eric. Bem-vindos ao Sócios pelo Mundo. O seu canal de podcast favorito que te apresenta o mundo pelos olhos de quem o viveu. E hoje, nosso convidado não só atravessou o oceano, mas atravessou séculos de história, culturas milenares e uma barreira linguística em diversos idiomas. Coragem ou loucura? Imagina você ter 25 anos, nunca ter saído do Brasil, não falar uma palavra de inglês e do nada decidiu fazer uma Eurotrip sozinho por Paris, Londres e Roma. E ainda dar uma passadinha, uma esticadinha ali na luxuosa Costa Amalfitana, hein? Nosso convidado de hoje fez exatamente isso. Trocou o The Books on the Table pelo Vai na Fé que Google Tradutor ajuda. Seja muito bem-vindo, Matheus Antônio Vieira Monteiro. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um pouco loucura, né? Matheus, pessoal, é consultor de vendas na Ford, corredor e ciclista, como ele mesmo se caracteriza. E ganhou uma premiação nacional, hein, Matheus? Ganhou uma premiação nacional, um vale viagem da CVC, galera. R$40 mil. Cadê? Olha aqui, dá um zoom aí, Marcos. Ó. Vale viagem da CVC de 40 mil, gente. E com esse vale viagem, ele fez aí uma Eurotrip, foi explorar o mundo, não é isso? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Conte pra nós, Matheus, do nada, assim, geralmente as pessoas, quando vão sair do Brasil pela primeira vez, porque você já viajou bastante aqui dentro, né? Sim. Mas quando as pessoas vão sair do Brasil, geralmente elas escolhem ali Argentina, né? Chile, Uruguai, que tá pertinho aqui. Que é mais próximo, pra sentir ali como é que é o quintal ali fora do país, né? E você, de fato, assim, não, vai pegar um paraquedas aqui, vou pousar logo na Europa. Como é que foi essa ideia, assim? Assim, desde quando eu ganhei o voucher, né, da premiação da Ford, eu tava na dúvida de onde ir, né? Só que as pessoas ao meu redor sempre falavam Brasil, 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 Nordeste, resort. E aí eu queria ir um pouco além, porque era muito dinheiro, né? Sim, bastante. Então eu queria ir um pouco além ali do convencional. Eu pensei, não, vou pra Europa, vou para Paris, vou para Londres. Eu ia inicialmente para Amsterdã, depois eu tirei do roteiro porque eu já estava enchendo muita coisa ali e fui para Itália. Então eu acordei no belo dia e resolvi, não, vai ser esse o mesmo roteiro, mas sem saber falar inglês. Qual foi o primeiro julgamento das pessoas? Tá ficando doido? Você tá ficando doido, vai viajar sem saber falar inglês. O meu pai mesmo quase deu um infarto lá em casa. É mesmo? Eu fui lá e contei pra ele, ele falou, não, mas você vai viajar só. Aí começou a questão da guerra no Irã com os Estados Unidos, então aí tinha uma conexão na Turquia, e aí começou aquele alvoroço. E a Turquia é divisa ali, né? É próximo. E aí começou aquele alvoroço e tudo mais. Deu tudo certo, as pessoas falaram que era loucura, você tá indo só, é doido viajar sozinho pra Europa, como é que você vai fazer isso? Mas eu fui lá e deu certo. Olha, parabéns, viu? Corajoso, audacioso. Eu não tenho palavras também pra... Assim, porque essa escolha, né, de trocar um resort pela Europa, meu Deus do céu, foi uma excelente escolha. Trocaria 10 mil vezes. Com certeza, não tem nem o que ver, né? Gente, Eric, vamos falar um pouco também, que faz parte do nosso roteiro aqui, explicar como o Matheus ganhou, né? Chegou a essa premiação. 40 mil de viagens. Meu Deus, um super presente, hein, Matheus? 40 mil de vale. Ai, eu ia ficar... Nossa, olha... acho que eu ia render tanto esses 40 mil. Antes de começar a campanha, a Ford não informou quanto seria o prêmio. Ela a Ford já tinha feito uma campanha e ela só falou, vamos fazer de novo, e não falou o prêmio.
se inscrevam aí e vamos começar a seleção. A Ford Brasil. A Ford Brasil, a própria montadora. Certo. Então, vamos começar a seleção do concurso. E aí, fez a seleção. Depois de selecionar, depois que todo mundo entrou, aí eles fizeram uma reunião com a gente. Olha, é R$40 mil o prêmio pro primeiro, 30 mil pro segundo, 20 mil pro terceiro. Então, vamos pra guerra. E aí, já tinha tido um plano piloto anteriormente do concurso Vendedor Influenciador. Eu tinha ganhado esse primeiro concurso, que era uma viagem para São Paulo, para conhecer a Ford, conhecer ali onde é o escritório central da Ford no Brasil, na América Latina, e dali surgiu essa ideia de rede social, né? Sim. Nesse primeiro concurso. Aí foi feito o segundo concurso, estava na metade do segundo concurso, eu estava em 17ª posição do concurso, e eu falei, tem que virar alguma coisa. E aí foi que veio os R$40 mil e veio com um vídeo com 16 milhões de visualizações. 16 milhões, hein? Milhões de Não visualizações. É pra qualquer um, gente. E um vídeo simples, né? Explica pra gente como que funcionou essa campanha. A campanha funcionou através de engajamento. Então, assim, quem tivesse mais engajamento dentro do concurso iria ganhar o prêmio, né? O primeiro, segundo e terceiro lugar. Era metrificado da seguinte forma: visualização era 1 ponto, curtida era 20 pontos, comentário 30 pontos e compartilhamento 50 pontos. Porque entendia-se que quem compartilhava ia ganhar mais pontos, porque tinha engajado mais. Com certeza. Então, a base de engajamento era compartilhamento e comentários, né? E não importa se você tentasse ali comentar várias vezes, porque um vídeo viralizado, ele vai ter 10 mil encaminhamentos. Então, vai dar um engajamento maior, né? Então, foi nessa métrica que foi feito o concurso da Ford. Que bom, parabéns. Marcos, mostra pra gente aí o vídeo premiado. O vídeo... Vídeo premiado do Matheus. Não, ele vai estar no Instagram, no outro Instagram de trabalho. Tá, mas enquanto isso, vamos seguir então. Na hora de fazer as malas ali, que você estava pensando, ir pra Europa e tal, como é que você, assim... Porque, primeira vez, tudo bem que é verão, né, na Europa, nessa época, e assim, você... Geralmente, quando a gente vai pela primeira vez, a gente carrega um monte de coisa, às vezes, que não precisa, né? Como é que foi o seu caso e como que foi a realidade quando você chegou lá, do que você teve que... O que faltou na mala, o que precisava de mais na mala? Tem como colocar uma foto, aquele meu perfil aqui novamente, na tela? Tem sim, claro. Ó, você vai ver que as fotos, quase todas com a mesma camiseta. A camiseta ali desce um pouquinho. Ó, a camiseta é essa que é igual a essa, igual a outra lá. Então, ou seja, foi um resumo do resumo do resumo. Mas eu acredito que eu fui... Inicialmente, eu não estava tão ansioso. Sim. Eu não sei se era porque era muito longe da minha realidade e eu não tinha dimensão do que era. Sim. Acredito que se for hoje, me programando para uma viagem, eu vou ficar ansioso. Mas eu não estava tão ansioso. Eu tava, beleza, eu vou viajar. Foi, acho que em dezembro ou novembro que eu organizei com a Tainá, que eu planejei. Então, foi deixando, foi passando. Então, teve muitos outros eventos, assim, eventos que eu falo. Muitas outras coisas aconteceram. Então, eu não estava preocupado muito com a viagem. Ia acontecer naquele momento. E aí, 4, 5 dias antes, eu tinha marcado uma maratona de ciclismo lá no Maranhão, a uns 400 km daqui. Sim. Então, eu tava todo focado nessa maratona lá, que era 85 km no dia, 75 no outro dia. Nossa. Então, era pra fazer essa maratona. Então, quando eu cheguei na segunda, ia viajar na terça. Então, tive que organizar tudo isso. Só que aí, o que eu fiz? ChatGPT. E aí, eu perguntei, porque eu sempre estou acostumado a levar muita coisa na viagem. Eu quero levar se eu vou ali passar 2 dias, eu quero levar uma mala de 10 quilos cheia de roupas, com muita roupa, né? Sim. E aí eu fui no ChatGPT, ele falou assim, 6 camisetas, 2 shorts, 2 calças. Eu falei, um pouco mais. Você seguiu o GPT. Segui o GPT e perguntei o que eu não deveria esquecer. Acho que o meu passaporte e o meu cartão de débito foi o que eu mais conferi. Eu acho que eu conferi aqui na saída daqui, no meio do caminho, chegando em Palmas, todo lugar eu conferia para ver se o passaporte estava comigo. E na hora de organizar a mala, eu fiz uma lista, eu peguei essa lista do ChatGPT, né, que me ajudou muito,
do que levar. Comprei adaptador, comprei chip de viagem, atualizei meu plano, ou seja, sem internet eu não ia ficar. Então, comprei tanto o chip de lá, de fora de viagem, quanto mudei aqui. Então, foi isso. Eu fui lá, organizei e deu tudo certo. Você foi bem compacto. Não, eu fui bem compacto. Sim, eu fui bem compacto, só que não faltou nada. Assim, faltou porque roupas foram poucas, né? Foram poucas. Foram poucas roupas. Mas deu tudo certo. No final, não faltou. Porque geralmente ali, você vai metrô ali, inclusive nós temos alguma pergunta sobre isso, mas metrô em Paris, por exemplo, é uma escadaria dos infernos, que é um sobe e desce danado e não tem elevador. E aí você tá trafegando aquilo ali com um monte de bagagem, pra quem, né? E você foi assim, você foi vivenciar mesmo o local, né? Então, acredito que você chegou do aeroporto para o centro de Paris, você fez de que forma? Do aeroporto para o centro de Paris eu fui de trem, né? De trem mesmo, nesse então. caso é trem. Então, assim, eu não sabia nada. Você pegou transporte público. Primeiro que cheguei lá... Como é que foi lá para comprar naquelas maquininhas e tal? Não, e aí? Primeiro que eu cheguei, tava perdido. Pra mim, a viagem foi um passo de cada vez. Eu tentei não sofrer antecipadamente com nada. Sim. Então, meu primeiro passo era entrar na França. Então, eu precisava passar pela imigração. Então, levei toda a documentação, tudo certo. Então, passou da imigração, agora o próximo passo. Vamos pegar o trem. TikTok. A migração foi tranquila. Tranquilo, bem tranquilo. Foi bem rápido, não me perguntaram nada. Só pegou e fez o escaneamento do meu rosto. Carimbo, tchau. E pronto. Por causa do ES agora não precisa... Tá no digital. No totem que você fez? Isso. Não, foi direto com um agente, mas com a digital e uma foto. Tá. E dali peguei minha bagagem e agora vamos procurar. Como vamos para lá? TikTok, como ir do aeroporto para o centro, que era a estação central, é Paris, Gare do Nord. Sim. Como ir do aeroporto, achei lá. Só que o aeroporto é muito grande, então você tem que ir seguindo as placas ali para pegar um metrô pequeno ali, dentro do aeroporto, para ir para a estação. Então eu fui do aeroporto para a estação, que é dentro do aeroporto, né? Só que é bem distante. E aí eu chegando lá, vi aquele tanto de máquina, e aí eu via o vídeo, mas eu tava perdido. Eu olhava assim para as placas e nada fazia sentido mais. Eu ia, aí teve uma hora que eu fui seguindo as placas, que eu entrei no mesmo metrô que eu tava, que eu vim, meio que pra voltar. E quando eu percebi, eu falei, eu tô voltando de novo pro Aí eu subi, enfim, consegui encontrar a máquina. Só que aí eu, leigo, falei, não, vou no pessoal do atendimento. Cheguei lá, falei que queria, mostrei o tradutor logo, né? Você digitou, e digitei, então, e já mostrei logo. Em inglês ou em eu digitei em inglês. Em inglês. Eu tentei fazer tudo em inglês. Acho que eu tava nervoso. Você não ganhou um esculacho? Não, foi bem tranquilo. Então foi, dali eu fiquei um pouco perdido, aí comprei, paguei, e vamos procurar o trem. E aí eu chego lá, aí eu fiz uma pergunta tentei perguntar pro rapaz, mostrei, eu tentava falar só o nome da estação, Gare do Nord. Aí ele apontou pra mim, aí eu fiquei lá e o trem chegou. Porém, no meio do caminho, eu acho que esse trem deu algum problema. E ele tava muito lotado, muito, mas assim, acho que, né, trem. Sim. E bastante lotado. E eles começaram a falar alguma coisa lá no microfone do trem, no alto-falante do trem. E eu fiquei me perguntando assim, meu Deus, o que estão falando aqui agora? E aí o pessoal começou a olhar, tipo assim, meu Deus, como se fosse nossa reação, acontecer alguma coisa. E o trem parou. E aí o trem parou e era muita gente. E o pessoal foi descendo. Meu eu Deus. olhei no mapa, eu falei, agora deu mesmo. Agora deu. Aí eu fui e vi, agora eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir pra, a minha lógica, eu vou pra onde tá todo mundo indo. Então foi dividindo o pessoal, mas foi todo mundo descendo e passando pro outro lado da estação. E eu fui acompanhar aquela multidão e entrei, falei, vai. E fui acompanhando no Maps. Fui na fé. Fui na fé. E fui acompanhando pelo Maps, vendo se tava indo pro rumo, né? Indo na direção. Aí tava tudo certo. Aí o trem saiu, aí foi indo, até que eu cheguei na estação e deu tudo certo. Aí foi o primeiro dos, né? Primeiro dos desafios. Esse não foi aquele momento que você falou assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Não. Esse momento aconteceu, foram 2 momentos que me pegaram muito. O primeiro foi no voo.
quando eu entrei aqui no Brasil, na Turkish, quando eu entrei, eu fui perguntar pra aeromoça. Alguma coisa, eu fui falar com ela e ela falou inglês. E aí eu falei, meu Deus. E eu sentei na poltrona. Não tinha mais o que fazer. E eu sentei e pensava assim, via todo mundo falando inglês e turco. A aeromoça falando entre eles em turco. E eu assim, eu não tô acreditando que eu fiz isso. E aí, a internet no voo é muito cara. Pelo menos o internacional, ela é bem cara. Então, eu fiquei ali mais ou menos 1 hora refletindo, porque não tinha nem como eu pesquisar nada, nem perguntar nada. Não tinha nem Google pra traduzir. Até que aconteceu, eu tirei ia ter o Jogo do Brasil, e eu tirei uma foto da tela. Uma foto da tela que é uma tela bonita, né? A gente tá acostumado com os A320 daqui, que não tem tela nem nada, então tinha aquela tela bonita. Tirei uma foto. E aí a aeromoça veio até mim e começou a falar inglês comigo. E eu sem entender nada. Eu falei, pronto, agora deu. O que aconteceu? E o rapaz que estava do meu lado era argentino. E ele simpatizou comigo ali, desde que eu cheguei. Assim, não tinha... Tá vendo? Vocês aí torcendo contra a Argentina? Fiquem espertos. Matheus foi ajudar por um argentino. E ele foi e falou com ela em inglês e falou comigo em portunhol, em espanhol, né? Argentino. E tentou me explicar que eu tinha tirado uma foto dela. Então eu dei meu telefone pra ela, e aí ela viu na galeria lá que não era foto dela, era somente da tela. É porque eu tirei a foto mais assim, com o telefone levantado, pra ver que pegasse a tela da frente. Aí ok, devolver meu celular, ok. Então assim, eu já tava assim, assustado, meu Deus. O que eu já fiz aqui? Eu nem embarquei, eu nem botei o pé na Europa, eu já fiz. Será que eu vou ser deportado? Mas é interessante porque vão quebrando vários padrões, né? Sim. E assim, o brasileiro tem uma fama de ser caloroso, né? Sim. Mundialmente. É tido como um povo alegre, caloroso, expansivo, né? Que abraça todo mundo. Então, principalmente depois que bebe uma, né? Como que é viver na pele, assim? Ser um estrangeiro pela primeira vez? Você acha que foi acolhido? Ou você se sentiu invisível? Eu acho que assim, a primeira impressão é que fica, né? Na França, quando eu cheguei em Paris, quando eu cheguei até o hotel, eu fui muito bem recebido. E eu falei... o que eu mais sabia falar era assim, I do not speak English. Então, assim, se não sabe inglês, vai saber o quê? Se não for inglês, é português. Então, falava brasileiro, I am Brasília, né? No máximo era isso aí. E eu vi que teve um esforço para me ajudar, para me entender. Então, tentar falar em espanhol para ver se eu conseguia compreender. Então, essa primeira impressão na França foi tranquila. Eu acredito que eu senti mais isso em Londres, no atendimento do hotel em Londres, que aí ela foi super ignorante comigo, assim, eu não entendia nada que ela tava falando, então pra mim ela foi ignorante, né? Não teve paciência. Mas na França, a impressão que eu tive foi uma impressão ok. Eu senti que realmente as pessoas são um pouco mais distantes, mas como eu não falo inglês e não consegui muito me aproximar das pessoas, a não ser os brasileiros que eu via passando e eu conversava. Quase nem tem brasileiro na Europa, Quase nem tem brasileiro na Europa. Então, assim, essa primeira impressão da França foi ótima, não tive nenhum problema com isso. Comida, eu ia no Totem e pedia. E eu mostrava o meu celular, eu era o tradutor. Aqui, ó, é isso aqui, eu não falo E aí você foi se virando dessa forma. Eu fui me virando dessa forma. Certo. Rapaz, agora a Inglaterra é famosa pelo... Bom, o velho e bom humor, ou corrigindo, o velho e bom mau humor britânico. Acho que é porque não tem sol lá, que eles são mal-humorados. Só olha, pode. Eles realmente. Mas aí indo nesse foco, então, da Inglaterra, a Inglaterra, a imigração britânica, ela é mundialmente famosa por ser bastante sisuda, carrasca, né, e mais difícil, assim. Como é que foi pra você? Você foi de trem, né? Isso, eu fui no Eurotrem. No Eurotrem. Então... Conta a experiência de como foi essa... Desde o início, né? Ali o trem e tal, e até você... Você achou que ia ver os peixinhos também ali? Não, eu já tinha visto no TikTok que não ia ter os peixinhos, não. Eu tive essa decepção. Só que eu não era agente de viagem, gente, eu posso explicar, tá? Faz em sua defesa, Maiara, em sua defesa. Faz muito tempo, acho que tem 12 anos que eu vivi essa experiência pela primeira vez, e eu esperava, sim, ver os peixinhos, os tubarões. Não aconteceu, né? Não. Eu peguei o Eurotrem, eu entrei no Eurotrem e fui muito bem atendido. Eu acredito que no dia que eu comprei, eu paguei o Eurotrem, o Eurostar Plus,
que era como se tivesse uma alimentação, alguma coisa a mais. Entendi. Eu acredito Tava que eu incluso, paguei isso, e depois eu fui ver que eu paguei. No final eu fui ver que eu tinha pago. Porque teve comida, foi um atendimento excelente. Classe executiva. Eu não sei o que, sei que eu paguei algum plus lá, tinha lá Eurostar Plus, então tinha alguma coisa lá. E eu fui, foi super tranquilo, muito bonito o percurso ali até chegar na Inglaterra. Então, foi de dia? Foi durante o dia, foi durante a manhã, era em torno de 9 horas da manhã. Então todo o percurso dentro da França muito bonito. Acho que como o território é pequeno, acho que eles aproveitam o máximo de cada terreno, de cada terra ali para poder dar o máximo de produtividade, né? Mas muito bonito, muito bonito. Dali foi tranquilo, muito confortável o trem, cheguei... Na verdade, a imigração de Londres foi feita em Paris. Na França, né? Exatamente. Então, antes de eu entrar no trem, daí eu já tinha passado pelo perrengue. Eu cheguei e estava perdido ali, porque toda hora era uma coisa diferente. Porque eu já tinha ficado 2 dias na França, e eu já estava entendendo o metrô, eu já estava entendendo que se eu entrasse e eu errasse a estação, como aconteceram diversas vezes, eu podia só descer e voltar. E o que eu fazia? Andava uma estação a mais pra frente, pra ter certeza que eu tava indo pro caminho errado, né? Não, então tá errado, então eu volto e volto pra trás. E aí, cheguei ali no trem, entrei, passaporte brasileiro, passa por aqui, cheguei na imigração. O agente de imigração mal olhou pra mim. E aí, agora lascou. Peguei a minha pastinha com tudo, seguro de viagem, com tudo. Hotel, passagem. Passagem, tudo tava lá. Todo o roteiro meu tava dentro daquela pasta. Tudo que a Tainá te entregou. Tudo que a Tainá me entregou. Tudo. Inclusive, pedi pra ela tinha impresso pra mim uma vez e eu pedi pra ela reimprimir de novo, né? Me ajudou muito. Mas eu entreguei essa... Aí ele me fez uma pergunta em inglês. Mas a pergunta em inglês da imigração, quando a gente vê os vídeos do YouTube, não é uma pergunta... com uma legenda embaixo, né? Ele não me pergunta com a legenda, eu vejo a legenda embaixo. No YouTube vê a legenda, né? E ele me perguntou alguma coisa. E aí eu comecei a me desesperar, né? I don't not speak English. Aí eu falei, isso foi né? Aí ele olhou assim pra mim, aí pegou meu passaporte, aí ele folheou meu passaporte. E não tinha nenhum carimbo, porque eu tinha acabado de entrar pelo ES, então não carimbava. Então ele olhou, e eu senti que ele olhou assim, quando ele viu meu passaporte sem nada, ele olhou pra mim e ele fez outra pergunta. Aí eu, I don't not speak English, my tickets, aí comecei o inglês, nada inglês, nada Organizações, Tabajara. My tickets, hotel, aqui, isso em inglês com português. E coloquei a pastinha, os documentos lá e entreguei pra ele. Aí eu... 2 days, France. 3 days, London. E eu acho que eu falei 4 days em Itália. Aí ele pegou e começou a folhear o papel. Aí eu, 2 page, tentando explicar pra ele, né? Ele só olhando assim pra mim. Ele olhava pro papel e olhava pra mim, folheava. Aí ele pegou. Aí eu assist card, que é o seguro de viagem. Eu falei assim, fazia assim, mímica, porque tem a lenda do inglês traduzido a mímica. Outra página. Aí ele olhou, aí eu, hotel... Next page. Next page. Airplane, eu sabia falar airplane. Airplane. E aí ele olhou, não falou nada, ele não falou... Aí ele olhou pra mim assim, terminou de folhear tudo, folheou de novo. Ele olhou, pegou o passaporte e fez assim... Entregou pra mim, não falou nem tchau. Só baixou a cabeça. Bate embora, não me dê aí trabalho. Aí eu posso ir, ele fez assim, ó. Bem educadamente, né? A primeira impressão dos ingleses foi ótima, Realmente, a imigração inglesa não é... Não, a imigração inglesa não é fácil. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui... Estávamos eu, minha irmã, né? E meu cunhado e uma amiga minha. E foi de madrugada, porque a gente pegou um ônibus de Amsterdã para Londres, então a gente passou na divisa de madrugada e todo mundo com sono, e ele me perguntou umas coisas lá, eu falei assim, ele perguntou pra minha amiga, né, o que ela fazia, eu falei, ela não fala inglês, mas ela não tá em trabalho? Ela não trabalha? Tipo assim, né? É muito literal, é muito isso, eles são né? muito brutos, tudo bem ela não falar inglês, mas então, tipo, o que ela faz? Eu quis dizer que ela não falava, por isso que ela não respondia. Aí ele ficou com raiva porque eu não respondi por ela.
Carinhosos, super calorosos. Meu Deus. Certo, então conta lá, beleza. Passou essa barreira aí, finalmente, terra da rainha, do rei agora, né? Terra do rei. Como é que foi lá a experiência? Você... Conte pra nós o que foi a sua sensação de Londres. Assim, a primeiro momento, eu tinha me habituado a... O que eu tava vendo é que eu tava transicionando muito rápido transicionei muito rápido de um lugar pro outro, então eu já tava acostumado com Paris. Quando eu cheguei em Londres, eu já... Era, igual eu disse, uma coisa por vez. Eu não estava sofrendo antecipadamente por nada. Então, eu tinha que sofrer a imigração ali só na hora da imigração. E o metrô, eu ia descobrir como é que eu ia andar depois que eu chegasse lá e que eu entrasse. Entendi. Você não estava antecipando? Não, nenhuma etapa. Por quê? Como eu tentei fazer isso no meu roteiro, que eu organizei bem o roteiro antes, e eu via que era muita coisa. Chegava uma hora que eu mesmo ficava perdido. Então, eu fiz uma base do roteiro e falei, agora vou. E quando eu chegava nos lugares, em cada país, eu olhava no TikTok, pesquisava, YouTube, como ir de trem, como andar no trem. Então, eu tentava manter o máximo de calma. Calma assim, eu chegava igual quando eu cheguei em Londres, eu esperei, parei, peguei o celular. Outra coisa, a gente, de tanto ser assustado por pickpocket, eu tava muito arisco. Qualquer pessoa que chegava perto do meu lado, eu já tava ali segurando meu celular com as duas mãos assim. Explica pra audiência o que é pickpocket. Pickpocket é o batedor de carteira brasileiro aqui, né? É quem rouba o celular, mas não tem arma, é só ele, você tá ali, o trem tá fechando a porta, ele toma o seu celular e sai correndo e acabou. Aí, então e você morrendo de medo desse... E eu morrendo de medo do pickpocket. Mas aí eu fui ver o trem, o metrô interno, como é que funcionava. Eu vi que era muito simples, era mais simples até do que o de Paris, porque lá era por nomes. Então era Victoria, era Piccadilly, então cada um tinha um nome e uma cor. Piccadilly Citrus. Piccadilly Circus e uma cor. Então era mais didático pelo nome do que por número. 16, RR lá em Londres, em Paris. Então era mais prático. E era só aproximar o cartão, não precisava nem comprar ticket. Era só chegar, aproximava o cartão meu de débito e na saída ele aproximava o mesmo cartão e pronto. Então foi mais simples de andar. Olha, você trouxe aí uma questão que pra mim, eu sempre digo o seguinte, é o saxão versus o latino. Quando Maiara teve a mesma impressão, né, Maiara? Londres e Paris, apesar de estarem tão próximas, são dois mundos completamente distintos. E aí você trouxe a questão do trem, que é muito fácil, né, didático. Por quê? Porque eles são pragmáticos. Eu não sei que raio é que essa nossa ascendência latina, pelo amor de Deus, a gente é uma enrolação, uma mistureba, uma desorganização. Eu costumo dizer, para ficar bonitinho um termo, orgânico. A gente é muito orgânico. Aí a minha amiga disse o seguinte, é um termo lindo, né, para desorganizado. Bagunçado. Não, mas lá era muito organizado. Muito, né? A diferença é grande, né? Totalmente. Lá eu tava... Aí sim, aí eu senti que eu estava em outro país. Porque na França me encantou. Tudo ali era diferente do Brasil, né? Então, já achei bonito. Só que quando eu cheguei na Inglaterra, quando eu cheguei em Londres, eu vi que o inglês, ele tem razão deles serem enjoados mesmo. Porque realmente é tudo mais organizado. Mas mais novo não é, porque os hotéis já é diferente, eles não são tão novos. Mas a estrutura da cidade é muito bem organizada, você consegue entender, é muito prático andar ali dentro. Tanto é que lá, em Paris, eu só andei de metrô e a pé, e em Londres eu só andei de bicicleta. Eu andava 30 km por dia de bicicleta, porque eu era acostumado a andar de bike aqui. Você alugava naquelas maquinetinhas? Tinha ela elétrica, que era mais cara, e tinha ela manual. E como eu tô acostumado a pedalar, eu peguei a tradicional. Era 3,50 libras por dia. Sim. E então Nossa, muito barato. Era muito barato, 20 reais, 21 Nossa, a diária, 3,50? 3,50, 24 horas. Meu Deus, então, que delícia. E assim, eu tinha que pegar e passar meu cartão, pagava, e depois, a cada 60 minutos eu tinha que desfazer dela, eu tinha que colocar ela numa estação.
de volta. Não podia ficar com ela. E não teve problema com isso? Não, porque eu... Já aconteceu de eu tentar devolver e tá lotada a estação e ter que procurar uma outra estação. O que eu aprendi? Porque ninguém fala essas coisas pra gente. Eu aprendi que no Google Maps, eu baixei o aplicativo do Santander, que é do Santander lá, as bikes. Bicicletas. Só que no aplicativo só mostrava as estações elétricas, como se fossem elétricas, não mostravam as manuais. Então eu fiquei, meu Deus, é agora, porque eu ia pros lugares, só que às vezes eu ficava rodando, procurando um lugar, perdido. Até que chegou uma hora que eu tava rodando, eu tinha ido na Piccadilly Circus, Piccadilly Circus, que tem aquelas telas bonitas lá, perto da Chinatown. A Broadway. A Broadway. E aí eu comecei a procurar, eu falei, peraí, vou pesquisar no Google Maps, porque o Google Maps lá tem tudo, parece que é muito mais evoluído que aqui, né? Então eu pesquisei Santander Cyclos. Na hora que eu pesquisei, apareceu todas as estações da cidade. Eu só puxava e aparecia todas. Então, só olhei ali, aí dali... Aí daí em diante... Não, dali ficou tranquilo, porque eu ia comprar alguma coisa, ou ia visitar alguma coisa, eu já sabia de onde eu ia sair, onde eu ia deixar a bicicleta e de onde eu ia andar. Então, tudo ali, aí facilitou. Tá vendo que no desespero todo mundo se vira. Quero ver, nego, se virar, viu? Então, aí deu certo. A bicicleta foi o meu maior meio de transporte lá. É o único, na verdade, eu só andei de bicicleta. Paris, você ficou quantas noites? Eu fiquei lá 2 noites. 2 noites. 2 noites. Você conseguiu entrar nos monumentos ou... Não, eu sou... Porque é muito rápido, né? É muito rápido. Só que você acha que quantas noites são necessárias para você ficar? Você teria ficado... Se você fosse planejar hoje, quantas noites você teria ficado em Paris? Em Paris eu teria ficado 3 a 4 noites. 3 a 4 noites. 3 a 4 noites para visitar tudo, visitar todos os pontos turísticos, ir na Disney. É isso, 4 noites, no mínimo ali, para poder aproveitar realmente. Só que tem eu tento ser muito dinâmico. E eu sou muito agoniado, por assim dizer, né? Então, eu queria visitar tudo e eu falei, eu vou visitar tudo, eu vou conhecer tudo, porque eu tenho pouco tempo. E depois, quando eu fiz, eu tive o auxílio da Tainá. Só que assim, ela me dava umas dicas, só que eu não seguia as dicas, algumas dicas. Então, eu tentava, não, vou fazer desse jeito que eu vou conseguir fazer isso aqui tudo. Então, quando eu fui ver o meu roteiro, que eu montei e pedi para ela fazer, se ela me indicou os melhores lugares, hotéis, perto de estações, e isso tudo super organizado. Só que o meu roteiro quem montou foi eu. Então ela me deu a dica, só que eu fui montando da forma que eu achava que deveria montar. E é muita coisa para conhecer em Paris. Bastante. Então é muita coisa. Porém, eu estava pronto para conhecer. Então, eu fui desde a Basílica de Sacré-Cœur lá. Vou ver as fotos. Tem umas fotos lindas, inclusive, de lá, né? Eu fui até na Basílica. Eu quero ver você pronunciar, igual eles falam. Sacré-Cœur. Não. Bora, Mayara. Sacré-Cœur. Vamos, Mayara. Nem vou arriscar. Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Essa aqui, ó. Então, foi o meu primeiro destino. Na verdade, o meu destino... Né? Eu cheguei por volta de 9 horas da noite lá. Que é 8 a 9 horas da noite no hotel. E tava escurecendo. Tava durante o dia ainda. Não, mas tava anoitecendo já. E aí, eu falei, vou andar. Então, fui na Torre Eiffel já andei. Cheguei, era 1 hora da manhã praticamente já. No hotel? No hotel. Então andei, já aproveitei muito. Nossa, é linda, hein? Demais. Eu não fui. Você não foi na Basílica? O meu hotel era lá perto. Aí como o meu hotel era lá perto... Não, amanhã a gente vai. Amanhã a gente vai. Aí não acabou não indo. Chegou o dia de ir embora, a gente não foi. Aí eu vi, agora eu vou ter que conhecer muita coisa aqui. Então eu peguei ali o que tinha pra fazer, que eu já tinha tudo anotado, e falei, vou ver isso. E fui vendo a rota, por onde eu ia. Onde eu ia, porque era mais longe, era aí. Era na Basílica. Então eu falei, já vou logo lá. Já fui na Basílica, entrei, tirei as fotos, conheci. Muito bonita. Gratuita, né? Gratuita. E o primeiro choque de realidade pra mim, assim, por quê? A igreja. Porque eu sou católico, eu sou da religião católica. Devoto a algum santo? Não, eu sou um pouco afastado, mas assim, a minha religião é católica. Mas quando eu cheguei lá, era tudo diferente do que eu tinha visto aqui, sabe? Até hoje, de experiência com a igreja. Sim. Em que então, sentido? Eu entrei... Não, eu falo a experiência estrutural. Eu vou falar no estrutural, não tanto o espiritual, mas o estrutural de igreja lá é diferente. Sim. Então eu entrei e já dei aquele choque de realidade. Sim. Então eu fui, entrei, dei a volta na igreja, dali muito feliz, muito satisfeito, já falei, agora eu preciso correr e voltar.
Fui no Muro do Eu Te Amo, tava metade lá em reforma. Eu acho que eu nem cheguei a tirar a foto do muro. Só olhei o muro assim, é só isso aí. Tá bom, então, bora. Peguei. E lá tem muita fonte de água no meio da rua, né? Então, comprei uma garrafinha, paguei aqui, lá em ponto turístico, paguei aqueles velhos 3 euros, né? E fui enchendo nos locais. Mas aí foi esse primeiro momento. E depois eu fui conhecer os outros pontos turísticos. Tudo muito rápido. As de Paris, vamos ver ali, Marcos. As de Paris não, da torre lá, que eu achei linda aquela... Eu tenho uma pergunta pra você. Não me pergunte se for o que eu tô pensando. Eu tenho uma pergunta que eu quero saber, porque é o seguinte, ó. Não, calma lá, é a de cima ali, essa onde aqui, tem ó. Isso. É o seguinte, antes de projetar isso aí, é o seguinte. Paris, Maiara, Paris, capital luz, mas que é a cidade luz, romântica, da lua de mel, né? Do pedido de casamento. Agora... E você, solteiro... Quer dizer... Bom, solteiro sim, né? Solteiro sim. Não é casado. Me diz uma coisa. Como que você... Porque todo mundo acha que só tem que ir como casal. Mas como que um jovem, né? Solteiro ou namorando, que seja... Mas sem a namorada... Sim... se diverte. Porque eu vi umas fotos lá, parecia uma baladinha. Vai passando aí, Marcos. Tem, acho que um vídeo, não é? Tem um vídeo. Acho que é o segundo. Não, mas é ali fora mesmo. É nada de... É só ali entre o... Ó, não é nada comprometedor. Não teve nada. Aí, ó, essa daí, ó. Isso foi lá na... Eu não entendi isso daí. Era uma pessoa cantando lá, e aí juntava muita gente diferente, eu entrei no meio ali e comecei a cantar. Mas ali então é aberto ali? Ali ou um algum espaço lugar público ali, eu não me recordo o nome desse local que é mais alto. Tudo aberto. Tudo aberto, é público, onde fica. Gente! E aí, ali tocavam essas músicas e todo mundo se reunia ali e começava eu achei fantástico, interagir. Eu achei divino isso aí, porque imagine você, de novo, casal, parará. Tivemos até aqui um podcast com o João, mas a Larissa sobre pedido. Eles fizeram pedido de noivado, pedido de casamento, aliás, né? De frente à torre. E aí, eu vi. Você viu, né? Ele levou um pouco o nível das coisas, né? Exatamente. Não pode bagunçar desse jeito. E aí, assim, não é só romantismo também, né? Você tem outros, pra quem é jovem, solteiro. Sim. Tem outras diversões também, né? Sim. Assim, eu fui com foco em conhecer os lugares. Então, eu fui com foco em conhecer os pontos turísticos, eu tinha pouco tempo. Eu já tinha viajado anteriormente, todo mundo fala que é doido. Quem viaja sozinho é doido. Viaja sozinho. Eu fui pra Maceió o ano passado, só. Eu passei 6 dias em Maceió, sozinho. E fui, curti, fiz muita amizade, porque no Brasil eu conseguia falar com as pessoas, né? Sim. E aí, dali, abriu a minha mente para essa questão de viajar só. Eu vi que ali foi um divisor de águas, que realmente as pessoas falam, tem que viajar só com o esposo, com o namorado. Quando você tá casado, é normal. É lógico que você vai viajar, mas no meu caso, a esse momento, eu não estava namorando ainda. Sim. E comprei antecipadamente, e você sabe que aí o custo é tudo mais elevado, né? Então, com certeza. Mas eu queria conhecer os pontos turísticos. Meus focos era conhecer todos os pontos turísticos e os lugares. Então, não me importei muito com... preciso de uma companhia. É boa uma companhia, mas com aquele roteiro tão apertado e tanta coisa para conhecer... Você acaba que nem... Exatamente. Você acaba que você consegue lidar tranquilamente, pelo menos eu. Então, eu queria conhecer. Eu tava com vontade de conhecer as coisas. Então, andava, conhecia a torre, depois saía dali, ia caminhando ali sem rumo. Entendi. Às vezes tinha um roteiro, mas às vezes eu pegava uma rua aqui e ia indo até lá na frente, enfim. Então, a minha diversão era essa, era conhecer, saber que eu estava num lugar totalmente diferente. Então, eu não senti essa falta. Você sente assim, podia estar ali. Lógico que em um momento você fala, a minha parceira podia estar aqui, a Joyce. Claro, podia estar aqui do meu lado. Mas, foi só eu me divertir também. Porque pra mim era tudo muito novo, era tudo muito além, fora da caixinha, da nossa caixinha, né? Com Quando certeza. você sai pra fora. Então, você fica deslumbrado com tudo. Eu tava andando numa rua,
coloquei no mapa. Quando eu virei a rua, assim, eu dei de cara com a torre. Foi assim, como se fosse um choque, assim. Uau! 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 E ela já tava iluminada, E né? ela já Porque tava era iluminada, noite, já tava iluminada. Já tava iluminada. Olha aí que Exatamente. linda. Meu Deus. Aquela foto é dentro, né? Naquela foto é lá no aeroporto, assim que eu cheguei. Foi assim que eu cheguei. Bienvenue à Paris. Aí, outra coisa. Francês, né? Oui, Francês. Oui, ma chérie. Quando eu cheguei e eu tava descendo pra torre, eu acho que eu tive uma mini crise existencial de medo. Porque eu acho que pelo fato de eu estar viajando há muito tempo, não ter dormido, eu tava com... o tempo todo sentado no avião, e quase um dia e meio viajando, eu já queria conhecer logo a torre, eu não tive paciência de dormir. É a ansiedade, Mas né? é isso que eu falo, se eu tivesse com outra pessoa, talvez ou meu namorado ou um amigo, eu não tinha feito esse roteiro, porque a pessoa... provavelmente não ia aguentar o que eu fiz aqui de viagem, de correr, de ir pra ali e voltar, e assim, eu tô aqui, um lugar a 4, 5, 6 quilômetros, eu vou lá, vou caminhando, vou. Então, eu cheguei bem aqui, foi logo depois daqui, que eu vi que era próximo do Arco do Triunfo, o meu hotel, comecei a sentir uma... na panturrilha. A minha panturrilha e minha canela dormente. Parece que tava tudo dormente. E eu comecei a me preocupar, porque eu me dei conta que eu não tava no Brasil, que eu não tinha ninguém que eu conhecesse lá, e eu falava português. Então, até eu chegar na torre, foi uma batalha mental pra entender, porque eu tava com medo. E eu comecei a ficar com medo, e achar que eu tava, sei lá, passando mal ali. Acho que uma ansiedade, né? Olha a importância desse momento aí que você tá dizendo, porque é de extrema relevância. Sim. Você, inclusive, para quem não fala o idioma, eu diria até que é bom você colocar não tem aqueles... Geralmente faz isso muito com criança ou com idoso, que coloca aquele tipo um crachá com as informações, porque daí em caso de emergência tem o contato, tem o número de telefone, tem tudo. Já tem essa facilidade. Se acontecer alguma coisa com você, por exemplo. O que eu fazia? Eu descobri antes da viagem que eu tinha que andar com meu passaporte 24 horas por dia. Ele era eu e meu celular, era nós três juntos. Entendi. Então eu eu tinha uma pochete, como assim por dizer, de corrida até, que para colocar o celular. E eu sempre colocava o passaporte. Nesse primeiro dia, como eu tinha saído, eu não andei com o seguro de viagem. Mas aí, depois que eu passei esse perrengue e medo de, sei lá, passar mal ali, ir pra onde eu ia, o que eu vou fazer, eu comecei a andar com seguro de viagem, com o papelzinho do seguro. Entendi. Porque eu pensei, aqui tem meu nome, aqui tem meu passaporte, se acontecer alguma coisa, algum auxílio vão dar. Pelo menos assim, tá o seguro de viagem. Quando eu fui fazer o seguro de viagem, eu fui o melhor que tinha. Estratégia inteligente. A Tainá falou assim, não, tem esse, mas faz esse aqui, que é o melhor, é mais caro, mas é o que vai te dar mais segurança. E aí eu falei, não, beleza, vou fazer, e fiz. E aí depois desse momento que eu senti esse choque de realidade, aí beleza. Aí passou, cheguei na Torre Eiffel, aí tinha esse happy hour, assim, por assim dizer, lá na torre. Aí aliviou, ficou tranquilo, aí passou. Aí acabou esse desespero, esse medo. Mas foi ali que foi a quebra. Ali onde eu percebi que eu não estava no meu país, que eu não conhecia as pessoas. E que você não falava eu não falava a língua, e que o que acontecesse alguma coisa, o que eu ia fazer. Mas depois deu tudo certo. Olha, rapaz, realmente. De novo, né? Coragem ou loucura? É interessantíssima essa sua história. E Londres, teve algum evento semelhante, assim, em Londres, que você vivenciou e que te deu um outro insight, um outro choque de realidade? Londres, para mim, da viagem toda, foi o lugar mais organizado que eu já conheci. Acho que foram 3 realidades totalmente diferentes de país para país, que cada um país é uma coisa, é uma cultura. Visão que eu tive. Então eu cheguei em Londres e aí eu fiquei ali, fui no hotel, fui mal recebido, né, no hotel, normal, nada de tipo... Então deixei, na verdade o meu check-in era 3h30, lá tem um negócio de um check-in 3h30, 4h30 da tarde, pra sair 10 horas do outro dia, só pra dormir, né? Então eu deixei a mala lá e fui andar. E assim, a primeira percepção que eu tive foi a organização. A organização, o poder aquisitivo das pessoas, assim, os carros, por assim dizer, né? Porque querendo ou não, nós brasileiros... Ainda mais você que trabalha com carro. Sim, nós temos a tendência de medir o patrimônio do terceiro pelo carro, né? É uma realidade no Brasil. Mas quando eu cheguei lá... Se engana. E aí que a gente se engana. Exatamente.
Mas assim, é uma percepção geral isso, né? Mas eu cheguei lá, você só via Mercedes, Land Rover. Mercedes, Land Rover. Uau! E você só via isso. Então, isso era um carro comum. Eram carros que pra gente não tem aqui. Sim. Então, essa é a primeira percepção que fica. E o lugar é extremamente organizado. Então, eu tava andando, vi a bike e falei, olha essa bike, vou olhar. Fui lá, não consegui entender. Porque mesmo com o inglês eu não conseguia entender, peguei o celular, tirei a foto, traduzi. Ah, é assim, assim. Aí o que eu fiz? Voltei lá no TikTok, pesquisei sobre a bicicleta. Aí o cara me explicou direitinho, sempre com muita calma. Eu não tentava me desesperar nesse momento, eu só olhava, olhei o vídeo, entendi como é que funcionava, entendi que a cada 60 minutos eu tinha que deixar ela no lugar e depois voltar, era só aproximar o cartão que pronto, já estava pago, porque era o meu cartão que eu tinha pago, então era o mesmo cartão que eu paguei, só aproximava. Então ali foi tranquilo, e eu comecei a andar de bicicleta. No primeiro momento, eu fui no Palácio de Buckingham, e eu fui a pé, depois de lá eu peguei essa bicicleta e comecei a andar. E aí eu... Deu um tchauzinho pro rei e... Não, Charles? não estava lá nesse dia. Eu não liguei pra ele antes de Não ir. ligou? Você não avisou que você ia? Não avisei que eu ia. Meu Deus. E Tomar aí, um chá das 5 pro rei. Aí eu peguei essa bike e fui andar. Só que no começo, tinham muitos lugares com ciclovias. Certo. E depois, tinham lugares que eu tava andando que não tinha mais ciclovia. E tava ali no centro. Então, meio que inicialmente eu fiquei com medo. E como eu já tinha pesquisado tanto e tudo lá fora é multa, tudo lá fora te multa, eles andam com uma maquininha de cartão na mão pra te... Não é que nem aqui, que nós somos multados. Não, você paga daqui 6 meses, quando for ver. Ah, não, lá eles andam com a maquininha pra você passar o cartão. Já paga aqui a multa na hora. Já paga aqui a multa na hora já. Então, teve uma hora... governo eficiente. Que eficiente. Teve uma hora que eu tava andando na bike e eu vi que só tinha carro naquela região. E eu fiquei com medo de estar sendo errado, né? De estar errado ali, naquele ponto. Você não viu bicicleta? Eu não vi bicicleta. Então eu falei, será que tá errado? Será que eu tô certo? Será que eles não vão me multar? Porque eu tava nessa pilha de ser multado, né? Então, nessa preocupação de ser multado. Porque realmente as regras são diferentes. Você chegou a ser? Não, nenhum momento. Mas eu tentava me atentar às regras de cada lugar, porque cada lugar é diferente. Então, tem lugar que é mais... Então, tentava entender as regras do local. E ali eu me assustei. Então, eu não vi ninguém. Então, o que eu fiz? Para meio que respeitar, entender, eu desci da bicicleta e fui empurrando a bicicleta na calçada. Aí andei, não vi ninguém. Depois, eu comecei a ver as pessoas andando na rua normalmente. Então, aí eu subi na bicicleta e fui embora. E aí, aí eu fui andando e descobrindo que a nossa mão é desse lado. E a mão deles é ao contrário, onde eles dirigem. Você ainda não tinha notado Eu tinha notado, eu sabia dessa diferença, só que assim, eu sei da diferença e existe o automático nosso. Claro. Então eu sei, mas tem uma hora que você olha, eu ia atravessar para um lado, ia atravessar a rua, olhava pro lado contrário. Aí o cérebro dá aquela travada assim. E aí eu peguei a bicicleta, comecei a andar, andei na bicicleta, e eu teve uma hora que eu meio que errei o caminho, porque era virar, na minha percepção, eu virei na nossa mão, mas não era na nossa mão, e dei de cara com o carro, assim. Falei, lascou agora. Só que assim, eles são tão bem organizados e tão bem respeitosos com o trânsito e com o ciclista, a pessoa que estava no carro nem sequer buzinou pra mim. Parou o carro, ok, eu fiz assim, ele fez assim, ok, virei, voltei e fui. Tá vendo? Então, britânico nem sempre é mal educado, nem sempre é mal educado. E assim, eles respeitam, e eu que ando de bicicleta aqui, lá eu percebi que a bicicleta, ela tá ali, é pra ser assim em todo lugar, né? Aqui era pra ser assim também. Mas se você anda de bicicleta, quem tá ali atrás, ele espera você. O carro que tá atrás de você, se você tá de bicicleta, ele espera você. Ou então, se você vai atravessar de uma mão pra outra aqui, pra outra pista, eles param atrás. Isso, igualzinho o Brasil. Né? Igualzinho, mas isso eu tinha levado embora Mas eles param, eles respeitam, e eu percebi muito isso. E daí que me chamou a atenção de andar mais de bicicleta, porque era muito respeitoso ali. O pessoal sempre muito... Só nesse ponto, né, também, respeitoso, né, de educação, né? Mas deu tudo certo, o meu meio de transporte foi esse. Nossa, que maravilha. E Londres, você andou na Roda Gigante lá? Não fui na Roda Gigante. Assim, agora Londres também tem muita coisa. Tem muita coisa para fazer. Só que Londres, eu sempre olho muito o mapa e tento entender ali o ambiente. Então, eu acho que eu passei pela London Eye, e pelo parlamento ali, pelo Big Ben,
Na minha viagem, umas 6, 7 vezes. Sim. Porque eu tava de bicicleta. Então, tudo eu fazia de bicicleta. Então, eu ia andando. Que eu vi que eu tenho a mania de andar muito e tentar entender onde eu tô e me localizar. Entendi. Então, assim, no último dia de Londres, eu já sabia ir do meu hotel pro parlamento, né, pro Sim. Big Ben ali, e já sabia andar, chegar até na Piccadilly Circus ali, tranquilo. Já é um guia. Eu já conseguia ir sozinho na bicicleta, porque eu já tinha pegado. Quantos dias? 2? Eu fiquei lá 3 dias. 3? 3 dias. Então, assim, eu andava muito. Eu ia lá, tirava foto, andava. O que eu fazia? Durante a manhã, eu acordava, descansava, já ia fazer alguma coisa. Andava. Voltava pro hotel. Descansava ali 1 horinha, tomava um banho. Olha. Voltava a andar. Então, Tava por muito isso... calor, não? Não, Londres estava o clima... acho que por isso que eu andei muito de bicicleta. Sim. Deveria estar uns 25 graus, por aí. E Paris? Paris estava muito quente, Muito, mais né? do que aqui. A Porque sensação... Paris pega umas ondas de calor, né? Lá estava mais quente. A sensação era bem, assim, bem pior que o nosso calor aqui. Sim. Porque eu acho que tá tudo preparado lá pro frio, né? Frio, exatamente. Então não tem essa temperatura igual a gente tem aqui. Meu Deus, 10 minutos. Vamos resumir, né? Nossa, porque realmente é tanta coisa interessante que vai trazendo, né? Mas vamos para Roma, então, né? Roma que talvez é o ápice, né? Sim. Porque se for o lugar que você mais ficou, mais dias foi na Itália. Foi na Itália. Né? E ele já abriu também que Itália é um destino para fazer, né? Antes de começar, né? Verdade, Mário, bem lembrado. Itália é um destino único, né? É um destino que você vai pra Itália. Isso eu descobri estando lá. Você não vai pra Europa pra incluir a Itália, você vai pra Itália. E no máximo ali, uma Suíça. Subir ali na Suíça. Que é do ladinho ali. Naquele trem, Bernina Express. Bernina Express. No máximo isso, mas a Itália é pra ser tudo ali junto. Porque tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Roma, a primeira impressão que eu tinha saído da Inglaterra, então a Inglaterra é mais organizada. Sim. Então eu já parei na estação central ali, eu já assustei um pouco. Já parecia mais um Brasil, não lógico, parecendo um Brasil, claro. mas assim, morador de rua, muito mais morador de rua do que em Londres, que tinha, mas era pouco. Um exemplo, né? Eu vou falar o choque de realidade de um lugar para o outro. E aí eu desci, fui andando, eu já vi... Coisa que eu não vi em Londres, que é parede pichada, que a gente vê aqui. Sim. Já na Itália eu já vi muita coisa, então eu já vi, assim, algo mais desorganizado. Entendi. O pessoal, na hora que eu desci, o pessoal já tava xingando um outro lá, brigando. Italiano, mas é chique, eles brigando em italiano é chique. É chique, eu achei chique. Você entendeu alguma coisa? Eu não entendi nada, mas eu achei bonito eles brigando. Até eles brigando, o povo E aí, brigando no trânsito, aquele trânsito caótico. Que italiano fala com a mão, né? O hotel bem tranquilo, fiz o check-in lá e fui conhecer. Então foi mais um choque de realidade. Outro lugar, outro idioma, Não, e eu fico pensando assim, porque, por exemplo, você tá pisando, que você andar em Roma, você tá pisando naquelas ruas que tem pedras que tem mais de 2000 anos. Sim. Né? Então tudo muito antigo. E a questão temporal é completamente distinta, porque o Brasil é um bebê perto daquela região ali, né? Então, como que é essa sensação, como é que é essa experiência de você andando num país, numa cidade que as construções são extremamente velhas, né? O Coliseu que o Brasil perto do Coliseu, coitado, né? Coliseu... O pessoal fala que é um museu aberto, né? 2000 anos, né? Então, assim, museu a céu aberto, exatamente. Como é que foi essa experiência, assim? Como é que você se sentia? Roma é muito histórica, né? Então você vai andando pelas ruas ali, você vai percebendo isso, você vai vendo. Aqui tem uma estrutura mais nova, aqui já tem uma estrutura de 3.000 anos, de 2.000 anos. Então você vai tentando se localizar. O Coliseu é um choque assim, à primeira vista, né? Eu tentei usar muito, como eu não estava com guia, eu estava sozinho, inteligência artificial, o chat GPT, né? Essa geração tirava uma foto, vou te falar, viu? Quando eu chegava num lugar que eu queria... Era mais difícil viajar. Era mais difícil. Quando eu queria entender um contexto histórico, eu tirava uma foto do local e me explica o contexto histórico aqui. E dali eu estava na frente do local e eu li aquilo ali, assim, isso aqui aconteceu, isso. Então eu tentava fazer isso. E eu conheci vários lugares, o lugar que mais me chamou a atenção foi a
Basílica de São Pedro, no Vaticano. Para mim foi o ponto... Vamos ver umas fotinhas delas aí. Vamos ver umas fotos dela. Foi o ponto da viagem, assim, um dos lugares mais bonitos que eu já fui. Eu acredito que vai estar nesse da igreja. Aqui, uma foto no espelho. O quarto quadrante. Isso, esse, Aí vai estar as fotos de lá. Aí aquela foto do espelho, mas essa não é em São Pedro, na Basílica de São Pedro. Aí vai passar as próximas fotos vai ter mas aí não é? Aqui o Vaticano. Aqui já é o Vaticano. Aqui já é o Vaticano. Pode ir passando, Marcos. Nossa, como é lindo, meu Deus. É muito bonito. Então, assim, esse teto, ali, né? A dimensão do Vaticano, aqui é o Castelo de Sant'Angelo. Aqui eu coloquei várias igrejas, né? Sim. Igrejas de Roma. Pode ir passando, que mais na frente vai ter, olha aí, o Vaticano. Então, a dimensão da igreja católica, aqui em Roma, é o berço, né? Claro. Do catolicismo. E ali foi um choque de realidade totalmente diferente. Para mim, foi o lugar mais bonito da viagem. Que eu conheci. Entendi. Foi lá. Foi o Vaticano. Foi, porque... Te marcou muito. Me marcou muito. E assim... Te marcou muito porque você é católico ou te marcou muito porque... De fato, de um modo geral, assim... Eu vou dizer, eu acredito que me marcou mais estruturalmente do que a questão... O poderio, você quer dizer? Exatamente. Exatamente. O que me deixou impressionado foi como eles fizeram isso dessa forma e quão grande é. Entendi. A grandiosidade daquela obra, daquilo ali. Entendi. Lógico que tem a questão espiritual. Pode passar. Mas a questão da dimensão essa foto, que linda. É surpreendente. Então, o que me deixou impressionado foi isso. Foi todas essas obras. Eu gostei demais do Vaticano. Voltei lá 2 vezes. Fui lá 2 vezes. A pé mesmo. Você andou de Não, lá era a pé. Bike, lá? Era a pé. Foi 23 quilômetros por dia, a média. Olha. Que eu andei dentro. Superou. E é tudo perto, né? É 18, tudo perto. Mais ou menos, quando viaja. Estamos próximos. Mas você chegou a fazer andar de transporte público lá? Não, né? Lá eu tinha visto um vídeo de o pessoal falando que lá é bem desorganizado o transporte. Aí é o quê? Aí é um papa que foi... tá. Que a maioria foram enterrados assim, estão lá na Basílica. Sim. Então, foi um dos lugares mais bonitos. Catedral, ela é realmente... Só que tava muito quente lá, viu? Muito Eu quente. imagino. Porque a Itália faz muito calor. Faz muito calor. A Itália é muito quente. A Itália chega a fazer mais de 40 graus com ondas de calor. Meu Deus, que lindo. Muito lindo. Muito bonito, viu? É muito grandioso. É grande, é coisa que você consegue entender só vendo mesmo, só estando lá. Nossa, olha esse teto. Aí lembra muito a Índia. A Índia tem um teto parecido nos monumentos que eu visitei. Essa é aquela igreja que fica próximo onde o último Papa foi enterrado, não? Não. Essa é aquela que fica lá do lado daquele monumento histórico feito em homenagem à, acho que, independência da Itália, em 1900. Aquele que fica próximo do Coliseu, que é bem grandão, enorme, mas é novo. É feito todo de mármore, é um lugar mais novo. Não tem 100 anos. Há um romano aí. Guarda do Papa. Você visitou lá dentro também, né, Não, eu fui ali o Império Romano, questão do Fórum Romano, na cidade romana, né? Fui ali, toda Roma eu andei, porque foram 5 dias. Sim, então chegou no momento que eu já tinha feito tudo assim, tudo na minha visão, porque eu fazia tudo, eu saía, começava a andar, Fontana de Trevi. Eu abusei de passar lá, porque eu passei acho que umas 6 vezes lá, indo e voltando. Conseguiu tirar a famosa foto sem ter alguém no fundo? Não, Vamos ver aí, Marcos. Eu coloquei por 3 dias... Tem IA, né? Tem IA pra tirar o povo? Não, mas dessa vez, eu coloquei por 3 dias acordar cedo pra ir. Dos 3 dias, eu não acordei nenhum. Falei, não, eu vou descansar. Porque o bom é pela manhã, 5 horas da manhã. Sim. Então, eu falei, vou. Mas no final, não fui. Eu passei muito por ali, muito bonito, só que eu não cheguei. Eu tirei só uma foto normal mesmo. Essa foto aqui era tripé ou você pediu pra mim? Não, please follow me. A minha picture. A minha estratégia era assim, eu já chegava abordando a pessoa com o celular, não teve um que rejeitou. Então eu abordava a pessoa com o celular já na mão assim, aberto na câmera. Picture me, aí pronto, a pessoa ia lá, tirava e eu tentava oferecer aí eu tirava a foto da pessoa, era essa troca de fotos, né?
Mas deu tudo certo. Eu fui... A mímica... Linguagens universais. Tem linguagens que você não precisa de muita coisa. Picture me, please. Perfeito, gostei, Matheus. E no final, eu fui pra Positano ainda, né? No último Positano, que inclusive temos aqui uma questão sobre ela. Por quê? Positano é uma... Pode fechar isso daí? Tem um outro aí, Marcos? Que Positano é tida como uma cidade luxuosa, né? Sim. Na verdade, a Costa Essa aqui, Amalfitana. ó, a terceira, isso. A Costa Amalfitana, ela é tida como os grandes... o local, né, de moradia dos grandes endinheirados da Itália, né? Sim. E Percebi como isso. é que você percebeu, né? Percebi quando eu tava lá e tava fazendo aquelas curvas enormes, que tinha um iate com helicóptero em cima, assim, um outro lá na frente também. Eu falei, como Meu assim? Deus. Um iate com helicóptero em cima. E aí, a sensação de um brasileiro saindo tocantinense, Tocantins, saindo não. de Araguaína. Lado de Tucumã, no Pará, Olha aí. Foi diferente. Assim, aquilo ali, primeiro que para chegar ali tem muita curva, as estradas Sim. são muito, você vai e volta, de impressionar a arquitetura de lá e como isso foi feito. Mas lá é muito bonito. É muito bonita a impressão, parece coisa de série, né? Diz que a minha namorada Sim, disse lá que tem isso aí, tem Emily um em Paris, seriado em Roma, gravado. que lá. mostra lá. Eu falei, não sei, mas é parecido então. Lá é local. Mas aos olhos é muito bonito. Uhum. A dimensão o que eu aprendi nessa viagem, que a maioria dos locais que eu visitei foi tudo você vai conseguir entender a dimensão só estando lá. Você estando lá. Não existe um vídeo, não existe uma foto, não existe nada que vai te dar a dimensão real do que é você conhecer alguns locais, né? E esse foi um dos locais. Muito bonito. E o tempo todo, picture me, please. Picture me, please. Só que chegou um certo momento... Você fez bate-volta? Foi bate-volta. Uhum. Eu fui em Pompeia, depois eu fui aí. Ah, você teve em Pompeia também. Pompeia. Que também é outro famoso, né? É, famoso, mas assim, eu cortar da minha próxima viagem, porque eu achei... O que aconteceu? Eu cheguei lá, eu tinha pago já com guia, Sim. só que o guia era em inglês. Eu dei o vacilo de não pegar espanhol, pra pelo menos tentar entender. Claro. E aí eu fui, e ali eu não sabia inglês, então eu coloquei o fone de ouvido e fingi normalidade. O cara falando inglês aqui no meu ouvido, eu assim, acompanhando. Não tava entendendo nada. Aí o que eu fiz? Peguei o celular, do meio pro final da viagem, eu sabia que tinha como traduzir pelo fone e colocando o celular perto da pessoa. Sei. Então eu falava, ele traduzia na tela aqui, a pessoa que falava traduzia em português aqui direto no meu ouvido. Uhum. Então eu coloquei e tava com o celular o tempo todo perto dele. Aí eu consegui entender a dinâmica do que aconteceu ali, mas... aí fomos para o que para mim importava. O que mais te marcou, então? Foi o que mais... Aí a Costa Amalfitana. Da Costa Amalfitana. Aí chegou. Aí é muito lindo, bonito. Né? É muito bonito. Assim, visivelmente é muito mais bonito você olhando pessoalmente. Do que mas as fotos. é um lugar mais de mar, de praia, né? Assim, por dizer, mais bonito que eu já fui. E você sentiu que as pessoas são mais calorosas na Itália? Senti que as pessoas são mais calorosas lá, são mais receptivas. Pelo menos eu senti isso. Só que assim, eu cheguei num ponto que eu tava tão calado de não falar muito, que eu tava sem paciência já com umas... Assim, da mesma forma que eles estavam sem paciência em tentar me entender, eu tava sem paciência em tentar, do meio pro final da viagem, de ficar me explicando demais. Então, o que eu fazia? O que eu fazia normalmente, que eu estava fazendo? O que eu quisesse, eu já colocava no tradutor em italiano e já mostrava. E pronto. Então, assim, eu tentava não render muita coisa. No meio final, só tava no tradutor e calado e sério. Então, eu nem tava sorrindo, nem falando buongiorno e nem buonasera. Era só assim. Eu chegava e mostrava o celular já. Aqui, aí, só ok. Pega aqui o seu macarrão. O cansaço vai pega aqui o seu macarrão. Aí, pelo amor de Deus, Londres só foi pão, né? É mesmo? Pão, eu só comia pão, porque lá o pessoal parece que a cultura culinária lá é diferente, né? bem... Qual é o prato? Fish and the fries, né? Fries. Fish and fries. Você viu tanto que meu inglês foi bom lá. Fish and fries. Foi só fish and fries. Peixe fritas. E o café inglês? Você experimentou o café inglês? Não experimentei. Doce, bem no café da manhã. E outra coisa, eles gostam muito de tudo de açúcar, né? Então, assim, o café da manhã do hotel só tinha croissant. Croissant com croissant. E com açúcar e croissant. Você sentiu falta da comidinha brasileira, Nossa, hein? eu via vultos de arroz e feijão. Na Itália você se esbaldou, não? Na Itália a comida era melhor. O macarrão
A lasanha. Da minha sogra. O macarrão da minha sogra é melhor. O macarrão da minha sogra. Como é o nome dela? A dona Maria de Jesus. Maria de Jesus. Olha aqui a moral que a senhora ganhou agora. Macarrão, seu macarrão é 1000 vezes melhor do que o macarrão italiano legítimo. Só que tem... Agora, eu quero comprovar isso, hein? Não, eu quero comprovar isso, hein? Eu quero comer o macarrão da Dona Maria. E assim, o macarrão eu comi lá, o pessoal superestima, né? Mas eu acho que a gente tá acostumado com a nossa culinária, querendo ou não. Então, eu comi o macarrão, ok. A pizza, a gente é acostumado... Nós somos muito acostumados aqui com pizzas super recheadas. Sim. Ontem mesmo, onde eu comi uma com carne de sol, aí vai calabresa, aí coloca... Então, assim, você pega uma pizza desse tamanho. Lá a pizza não, é fininha, eles dobram aqui e você come. Sim. Teve uma hora que eu pedi um ketchup, só pra fazer uma graça. Né? O cara olhou assim pra mim, aí eu não falei mais acredito nada. que você fez isso. Você pediu ketchup. Eu falei, tem ketchup? Aí o cara olhou assim pra mim, eu olhei pra ele, aí eu não falou mais nada, né? Aí... Ele deve ter dado aquele olhar mortal. Se ele usa óculos, ele deve ter feito assim, ó. Tô acreditando que esse cara tá me pedindo ketchup. Ketchup. Eles comem com azeite, né? Eu comi tudo puro lá, mas pelo que eu vi, sim. Eles usam muito tudo azeite. Puro assim, né? Só a pizza mesmo. Olha, que coisa. Muitas histórias. Pena que tá no fim. Vamos um jogo rápido aqui. Respostas curtas. Quer que você me fale em 1, 2 palavras. Cidade mais fácil de se perder. Mais fácil de se perder? Sim. Roma. Roma? Roma. O povo mais simpático com quem não fala o idioma. Roma. Roma? Olha, 2-0 pra Roma. Um aplicativo que salvou a sua vida. Complicado. É porque tradutor, né? O tradutor e o Google Maps. Pronto, tradutor Google, os dois, ambos Google. Google, foi o Google. E viva a Google. Ou Google. E o TikTok. Mas o que eu usava 24 horas era o Google, o tradutor e o Maps. E o Maps. Perfeito. Uma comida que você não comeria de novo, mas nem que te desse de graça. Essa eu não sei nem o que era, mas no voo me deram alguma coisa assim que tinha gosto doce com salgado, eu não sei nem o que era, mas então não tem risco de eu comer. Então era mas eu comida... não tenho, eu acho que deveria ser alguma comida turca. Eles tinham um negócio meio assim diferente, mas eu não sei o que era. Tinha lá no menu, inclusive no menu, o cara, o aeromoço, né? Acho que é assim, o aeromoço. Comissário. Ele pergunta pra mim, fez umas 3 perguntas de 3 menus lá diferentes, eu falei, yes! Aí ele perguntou... Esse foi o problema. Devagar, né? Ele perguntou, chicken, chicken é o que? É frango, né? Então pro frango que não tem erro. Esse não tem erro. Mas essa comida que eu não sei o que era algo doce. Mas o restante foi ok. E pão eu vou comer aqui, né? Porque eu só comi pão nessa viagem. A pergunta que não quer calar. Você já começou um curso de inglês? Foi o que eu vi que eu preciso. Foi o que eu vi que é o básico, é a língua global. Eu vou iniciar agora em agosto um curso de inglês. Eu preciso fazer, preciso me movimentar, porque eu vi que realmente é necessário. Maravilha. Pra voltar, né? Pra voltar. Pra voltar, com certeza. E explorar. Itália. Voltarei pra explorar a Itália. O norte que você não visitou. O norte que eu não visitei. E interessante que Itália foi o lugar que você mais ficou, né? Que eu mais fiquei. E é o que quer voltar. Que eu quero voltar. É porque assim, eu acho que cada lugar tem o seu igual eu falei pra minha namorada, tem o seu fim, por exemplo. Eu acho que Itália é um local, Itália e Paris, Itália e França é casal. Londres eu não senti tanto essa questão do casal, por exemplo. Não tem esse apego romântico, por assim dizer. Mas Itália é uma viagem que sim, eu mesmo viajando só, eu consigo sentir qual lugar é onde eu levaria ela e ela vai... Onde eu vou levar ela, né? Porque eu vou levar ela e ela vai gostar, que vai ser a Itália. Tenho certeza que ela vai gostar muito. Na visão, pelo que eu conheço. Então, Itália foi o lugar que vai ser o lugar que eu vou voltar. Que realmente encantou. Que me encantou, assim, pela variedade de coisas para fazer. O que mais me encantou? Londres. Para mim, o mais legal, mais... assim, organizado, eu falo de lugar que eu moraria, por exemplo, Londres. Sem dúvidas. Itália não, Londres sim. Coisa, olha, interessante, eu tenho essa visão aqui entre Argentina e Chile.
Eu moraria no Chile, mas para visitar a Argentina. Argentina. Que coisa, né? Porque o Chile é mais organizado. E a Argentina é mais bagunçada, mas é mais interessante que tem mais coisas. Sim. É efervescente. Então, assim, é bem interessante. Mas então, a ideia no Brasil de que a Europa é um mundo real, tudo, né? As coisas funcionam. Essa expectativa, você acha que atingiu, você desconstruiu? Qual a sua visão de mundo sobre isso? Entre Brasil e Europa. Realmente eles são organizados ou não é tudo isso? Para mim, assim, o lugar mais estruturalmente organizado foi Londres. Acho que de todos os lugares que eu conheci, Paris, de Londres e Roma, Londres foi realmente o mais tecnológico. Porque para mim, até o básico, que era passar um cartão na entrada do metrô e passar o mesmo cartão na saída, e ele já entendia ali que já cobrava a distância que eu andei, já para vazar o cartão. Então já é mais inteligente. É mais inteligente, era tudo mais inteligente. Lá eu senti essa diferença de tecnologia, por assim dizer, né? Foi em Londres. Interessantíssimo. O que a Europa tem que você gostaria que o Brasil tivesse? A organização. A organização mais uma vez, Londres, né? Acredito que essa educação, não é educação de ser caloroso, mas a organização do local, o respeito, pelo que eu vejo, a baixa criminalidade, né? Porque é quase zero. Você anda nas ruas tranquilo, o pessoal gosta muito de parque, então você vê muitas famílias em parque. Não é igual aqui que você não vai. Se sentiu inseguro em nenhum momento? Nenhum momento eu me senti. Foi o local que eu fiquei mais tranquilo de toda a viagem, foi Londres. Então, assim. E Paris? Paris, pickpocket, esse medo, né? Eu tava segurando o celular assim, mas ok também. Já a Itália, eu senti, eu fui abordado algumas vezes, enquanto eu tentava comprar no ticket. Quando eu fui voltar para pegar o trem pro aeroporto, o pessoal me abordou, só que aí eu já tava sem paciência, então fazia só assim. Não. E quando alguém tentava me abordar para alguma coisa, que tem muito golpezinho de presente, não sei o que, te dá isso, então ou eu ignorava, ou eu no, thank you. No máximo era isso. Então, acho que o que eu queria trazer para o Brasil era a organização de Londres. Entendi. Né? Quase impossível. Porque E o que o Brasil tem que a Europa precisa? Comida. Né? O frango caipira da minha avó. Meu Deus, ele nem pensou. Foi o mais rápido, né? O macarrão da sua sogra. O macarrão da minha sogra, a galinha da minha avó. Então, tem muito. A galinha da minha avó ficou bom, né? Então, Xambari. Tem o xambari, tem muita coisa. E a galinhada da minha namorada também, né? É a galinhada top que ela faz. Não tem lá. Por fim, eu gostaria de fechar com uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui nos visitar, né, que a gente recebe aqui no podcast, que é uma pergunta mais filosófica. E no sentido de que o que essa viagem, porque no meu entendimento, toda viagem, ela te ensina alguma coisa. Você nunca volta na realidade do mesmo jeito que saiu. O que você diria, assim, o que é o Matheus antes e depois de Europa? Eu acredito que eu vi um mundo diferente lá fora, assim, literalmente diferente. Uma cultura diferente. Primeiro momento eu vi que a gente, no final, não é, a nível mundial, não é tão especial. Aqui, é que a gente vive numa bolha aqui, e que o mundo não é só aqui. E eu comecei a sentir que eu tava meio que no fim do mundo, não, mas eu tava bem distante de onde era o centro mundial, né? Então, o que eu senti foi isso, foi que há muita coisa para conhecer. O Matheus que viajou de uma forma que às vezes nem estava tão ansioso para viajar, na forma assim, eu vou viajar, foi o Matheus que voltou impressionado com a estrutura dos locais e sabendo que há outras oportunidades fora do mundo ali e que o nosso mundo não é só isso aqui. A nossa realidade, o que a gente vive não é só isso aqui no mundo, a gente não é só isso aqui, tem muitos locais para explorar e isso mudou muito, virou muito a chave, até para viajar agora. Entendi. Então, assim, o que eu quero viajar novamente daqui 2 anos é para a Itália, o meu pensamento, vou me organizar para isso. Então, eu quero vivenciar isso de novo, porque é uma experiência sensacional, uma experiência que eu não tinha vivido antes, isso, só aqui dentro do Brasil, e hoje eu meio que entendo as pessoas que não foram, porque a gente vive nessa nossa realidade, mas quando você sai,
que você conhece, aí parece que a cabeça abre. Você tá em outro lugar. A mentalidade se expande. A mentalidade se expande totalmente. Você pensa de outra forma. Eu acredito que foi isso. Engraçado, Eric, que todas as respostas são parecidas, né? Semelhantes, né? Pegar todas as respostas, todos os episódios. A mentalidade se expande. A mentalidade se expande. Você me deu uma boa ideia. Vou fazer um resumo sobre a mentalidade se expande. todos os episódios pra ver o final. Mas foi isso. A experiência foi essa. Porque a viagem, eu sempre costumo dizer que tem gente, o brasileiro de fato, ele tá viajando há pouco tempo, né? Muito recente comparado com a Europa. A Europa viaja desde o século XVIII. Né, os grandes, na realidade, fazia parte da formação dos filhos da elite. Sim. O Grand Tour, que a gente chama, que eles faziam aquele tour pela Europa. Tem até minisséries que retratam isso. Então, as famílias abastadas enviavam seus filhos para conhecer exatamente e expandirem sua mentalidade, né? E o Brasil é muito recente enquanto país, e enquanto país que viaja, é ainda mais recente. Né? E aí as pessoas elas estão descobrindo ainda o que é esse viajar, e às vezes quando viajam também de uma forma que não se entregam, como por exemplo eu vi que você se entregou à cultura local, a como um morador vivencia o local, né? A próprio transporte público, como andar de metrô, como andar de trem, de bicicleta, de se locomover, né? Acho que talvez não nas comidas, né? Porque acho que você ficou com medo das comidas, eu acho, ali? Eu tentei ir mais no básico, mas é isso. Mas a gente percebe que você teve essa experiência, assim, mais profunda com a localidade. Sim, o meu foco era esse no final. Eu queria ter essa vivência, Sim. Tanto do metrô, quanto da bicicleta, Sim. quanto a pé, quanto conhecer realmente os locais. Porque ali é o seguinte, para finalizar aqui, se eu tivesse ido, um exemplo, com a minha namorada, para os locais, provavelmente eu ia fazer um roteiro sólido, que é sair do hotel, ir para o Coliseu, tira uma foto, entra no Coliseu, anda, depois sai, vai comer alguma coisa, aí vai para outro ponto turístico, tira uma foto, vai ali comprar alguma coisa, volta pro hotel. O que eu fiz foi viver totalmente acelerado. Sim. Então, assim, ia aqui, entrava nessa rua aqui, andava, não tinha um destino. E assim, lembrava de tal lugar, ouvia tal lugar. Quero ir em tal lugar, eu só ia. Então, eu ia andando. Quando eu vi, eu olhava assim, no mapa, 4 quilômetros para voltar. Eu já tinha andado 4, 5. Falei, como é que eu fiz isso? Voltando, caminhando. Então, assim, eu vivenciei muito isso. Eu comi muito em supermercado. No supermercado que tem as linhas. Lá na Itália é o Pan Local, que é um lugar mais barato, né? Então, eu fui muito. Sim. Eu comia muito pão, muito isso. E assim... comia assim como o cara que tava trabalhando aqui. Sim. E eu sentava do lado dele que tava trabalhando aqui, ia comer o pão aqui junto com ele, assim do lado, né? Então, e depois saía andando. Então, eu acredito que essa experiência que eu tive sozinho, eu não teria ela viajando nem com um grupo, sim, nem em casal, nem com um amigo, ou nem, sei lá, com 10 pessoas com a família. Ela não existiria essa experiência de vivenciar tudo isso nessa velocidade que eu vivi. Você acha que teve algum momento que falou assim, nossa, eu não sabia que eu era assim? Teve esse tipo de eureka? Eu tive uma sensação, no primeiro momento somente, que foi quando eu cheguei, que foi a questão de medo, mas depois eu vi que eu conseguia fazer tudo, desenrolar tudo. Então eu falei, cara, eu sou... Tô orgulhoso de mim. Teve isso, teve essa sensação de que eu consegui... E, na verdade, esse momento veio na volta, no final. Quando eu cheguei e que eu vi que realmente o que eu tinha feito, se você for olhar, assim, para uma pessoa que não sabe falar inglês, que nunca saiu do Brasil, que não é acostumado a viajar. Na verdade, eu vim viajar no Brasil, eu viajei a primeira vez de avião, quando eu ganhei o primeiro prêmio da Ford, assim que eu entrei na Desbrava, tem 3 anos, um ano e meio que eu viajei a primeira vez de avião. Muito recente. Então, pra minha vida, até os 23 anos, era só aqui no Tocantins e no Pará. Araguaia e no Pará, que é a cidade de 50 mil habitantes, lá onde eu morava. Então essa era a realidade. Sim. E quando eu saí, eu expandi muito isso, e depois que eu voltei, eu falei, rapaz, é diferente. E eu tive coragem de ir lá e de enfrentar isso, e foi muito bom, teve muito perrengue, mas
sofri em cada momento que era para sofrer e ali bola para frente. E agora eu tenho coragem, depois eu descobri agora que eu tenho coragem de ir para qualquer lugar do mundo. Olha. Qualquer lugar do mundo. Istambul, por exemplo. Me arrependi de não, na conexão que eu fiz ali, não ter pegado uma conexão maior para poder conhecer pelo menos ali alguma Istambul. coisa. Então, eu quero ir. Vou pra qualquer lugar do mundo e eu sei que eu vou me virar lá. Agora eu tenho certeza Homem, que eu vou... valente. Agora eu tenho Jogar você lá no Japão que eu quero ver. Vai do mesmo jeito aqui, ó. Aqui, o Maps. Mas foi Matheus, muitíssimo grato mais uma vez por ter compartilhado conosco essas suas aventuras. Já estamos chegando aqui no fim, pessoal. E antes de finalizar aqui, vamos pedir mais uma vez, deixe seu like, compartilhe o vídeo se você acha que faz sentido. Envie para os seus amigos, parentes, cachorro, papagaio. Ajuda a gente a crescer esse canal e compartilhar essas histórias incríveis com aqueles que também estão buscando ter experiências, né, de viajar e conhecer outras culturas e outros países. E agora, nosso Instagram... Agora também o nosso podcast vai ser transmitido ao vivo no nosso Instagram. Então já segue lá, tá? Quem for ver esse episódio aqui pelo YouTube, já segue o nosso Instagram, sócios.pelomundo, que será transmitido. Vamos anunciar também com antecedência, né, Eric? Todos os episódios para ser transmitido lá ao vivo, tá bom? E... vocês precisando de comprar um carro, vocês sabem com quem que vocês vão comprar, hein? Ah, Matheus, deixa eu fazer aqui minha merchan. Cadê o cartãozinho? O cartãozinho? Gente, o carro é comigo, viu? Ford é comigo. Quem realizou esse sonho foi o Vale Viagem CVC junto com a Ford, né? Sim. Como o Matheus contou aqui, não sei nem como é que tá o zoom ali. O Matheus contou aqui no início. Esse cartão, ele é muito utilizado pelas empresas, né? Que fazem campanhas para premiar os seus funcionários. Então, o Matheus, ele ganhou R$40 mil, muito humilde. Mas Nossa, assim... Eu queria saber, na verdade, era a cara da Tainá quando eu falei que era 40 mil. Não sei se ela não acreditou, se ela acreditou. Porque eu mesmo, como vendedor, como consultor, eu olhava pra pessoa assim, 40 mil. Eu acho que nem você acreditou. Nem eu acreditei. Você, pelo amor de Deus, olha, vê se tem 40 mil nesse trem mesmo. Quase isso. Então, o Matheus, ele ganhou R$40 mil, mas assim, as empresas podem contratar a partir de R$2 mil, tá? O Vale Viagem. Recarregar e premiar seus funcionários nas campanhas, né? Eu tenho certeza que a Ford foi muito feliz aí com essa campanha que ela fez, pelo engajamento aqui que teve, que o Matheus contou antes de ligarmos aqui a câmera, ele contou como aconteceu tudo. E eu tenho certeza que a Ford teve muito sucesso aí com essa campanha. Me tira uma dúvida agora com tudo isso. Qual foi o maior vale de viagem que vocês já pegaram? O seu. O meu? O seu. Olha aí. Porque campeão, 40 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais. Foi o seu. É porque 40 mil reais, na verdade, é muito longe de uma realidade, se você for pensar. Não, nós mesmos, quando saiu que era 40 mil, nem a gente acreditou direito que 40 mil é pra viajar. Já teve casos de 100 mil, só que aí eles dividiram entre a equipe. E o legal é que quem ganha pode também dividir as viagens, Sim, né? no caso... Não precisa gastar numa única viagem, você pode fazer várias viagens aí com esses 40 assim mil. como você fez várias viagens. Fui pro Rio de Janeiro, fui pra São Paulo, pra Festival de Interlagos, fui pra shows em São Paulo, fui pra Meu Deus, foram vários sonhos realizados. Foram vários. Eu só ligava pra Tainá CVC assim, realizando sonhos. Tainá, por favor, um voo de tal lugar deu tanto. Tá bom, né? Ok. Amanhã a Ford vai amanhecer com um monte de currículo. Deixa pra nós aí seu contato, Matheus, pra o pessoal de trabalho. Buscar, isso. Primeiro Instagram, @MatheusDesBravaFord, que é o meu Instagram de trabalho. E 63, o telefone de celular, 63-9221-3760, isso aí para fazer aquele orçamento, para fazer aquela condição especial no carro. E vamos trocar o carro de vocês. Olha aí. Ó, é vendedor, gente. É vendedor nato. Vamos trocar o carro de vocês. Não é à toa que ganhou o prêmio. Mas a experiência foi maravilhosa e a experiência com o CVC. Só para finalizar, foi exatamente o que eles falaram pra gente quando deram os 40 mil, porque muito se voltou sobre o questionamento de por que não dar o dinheiro pra gente. Sim. É o que mais a Ford ouviu. Mas o que a nossa consultora falou, nossa responsável regional,
Juliana, é porque é experiência. Isso aqui, se eu tivesse me entregado 40 mil, talvez eu tinha comprado uma casa, ou sei lá, ajudado com a entrada de uma casa, ou trocado o carro, ou guardado esse dinheiro, ou investido em alguma coisa. Ok, só que a experiência da viagem, isso que eu fiz, nem o dinheiro vai pagar. Esses 40 mil aqui e não vai, sabe? Então, essa sensação de viajar e essa ideia de dar um vale-viagem pra gente e pra quem ganhar é melhor do que dar o dinheiro, porque a experiência que você vai ter ali, a gente falando assim de experiência de mundo, porque dificilmente não, eu sei que é algo viável, mas nesse momento agora, dificilmente eu iria colocar como prioridade uma viagem que eu gastei, sei lá, 20, 22, 23 mil com tudo, isso com voucher aqui, na minha realidade. Sim. Então, foi uma experiência que me entregou demais. Então, as empresas façam isso, podem dar vale-viagem mesmo, não precisa do dinheiro, é bom, mas o vale-viagem é melhor, traz mais experiência. O dinheiro é simplesmente um meio para você chegar ao fim, que é ter experiências exatamente impagáveis. Mayara, onde nós te encontramos? Vocês me encontram na CVC, o Instagram é cvc.to.araguaína, com consultoria de viagens internacionais também, esse roteiro aqui que o Matheus fez. É um roteiro muito comum para quem viaja a primeira vez para fora ou primeira vez de Europa, é um roteiro super comum. Temos vários roteiros aqui semelhantes. E vocês me encontram lá na CVC e também no meu Instagram aqui desse projeto do podcast, que é o Sócios.pelo Mundo. E também no meu Instagram pessoal, né? Mayara Souza. Muito bem. Vocês me encontram no proferic.turismo, Prof. Eric tudo junto, .turismo, meu Instagram, e obviamente no Sócios.pelo Mundo. Guardamos vocês, agradecemos a audiência, não esqueçam de compartilhar, curtir e ajudar a crescer o nosso canal. Mais uma vez, muito grato, até o próximo episódio, tchau!